Opa, beleza com todos vocês? Gravei um vídeo hoje, aliás, estou gravando esse vídeo hoje aí para me falar um pouco do dia de hoje. O dia de hoje foi um pouco diferente, anormal, do que o índice ele costuma fazer, né? Então, vou falar para vocês o que que eu fiz, como que foi a minha leitura, né? Infelizmente, toda essa subida aí eu não peguei, não porque eu não vi que o mercado estava subindo, mas é que o mercado não estava fazendo aquilo que eu gosto que o mercado faça. Então eu acabo ficando de fora. Então eu me comporto dessa maneira e é assim que eu venho há bastante tempo aí, bem, bem positivo, né? Às vezes não operar não significa que você não saiba, e eu costumo ter regras, né, dentro da minha linhagem do operacional. Se o mercado não faz aquilo que eu quero, então eu acabo não colocando meu capital em risco, por mais que eu tenha plena certeza que o mercado vai subir. Então, a minha certeza não é contrato, a minha certeza não é dinheiro, o meu achismo não é dinheiro. Se ele faz o que eu quero, aí realmente o jogo muda. Então, eu não cheguei a pagar nada ainda, né, do que o mercado estava, mas eu vou apagar só para entender aí, que eu vou comentar um pouquinho. Essa subida até essa região aqui me surpreendeu. Acho que foi por conta que teve alguma situação de aprovação lá no Congresso. Eu não cheguei a ver a fundo que tipo de assunto, porque eu estava vendo na rádio no meu carro, então acabei não sabendo ali qual era. Mas quando o mercado abriu nessa região aqui, né, falando aí de entrada, eu imaginava a subida, né, pelo diário. O diário realmente estava mostrando isso. Só que o diário é diário e eu opero nos 5 minutos. Então eu tenho que ver a oportunidade para mim nos 5 minutos. Em nenhum momento aqui eu coloquei 1 minuto, né, no gráfico aqui para eu poder olhar. Então quando eu fui para 60, o mercado abriu justamente aonde? Olha aonde que o mercado abriu. Ele abriu nessa região aqui do topo. Qual o topo, Lázaro? Eu estou falando aquilo que, ó, ele abriu nessa região aqui. Esse topo aqui é um topo de quem? Do 60. Essa região aqui segurou, ó, o mercado segurou. Deixa eu voltar aqui. Essa região aqui, o mercado segurou, ó, o último gatilho foi esse aqui. E aqui também o mercado abriu acima, mas ele segurou na mínima do 1, que foi ninguém rompeu, que ninguém tinha rompido. Quem rompeu ela? O candle 2. Então o candle rompeu 2, não houve teste, quem testou foi o 1. Só que aqui, o mercado, ele se mostrou o quê? Uma situação de região. Região. O que que é região? Região vendedora. Então, por esse motivo, na violinada, né? Na violinada desse candle, do candle 1 que deu lá, do candle 1 dos 5 minutos, eu fiz uma venda pegando a parcial de 100 pontos, 110 pontos. E aí o que acontece? O mercado, estou no 60, tá? Vou já explicar no 1 minuto. Então, o que que eu estava almejando? Eu estava realmente vendo a alta, mas eu estava esperando que o mercado pudesse vir pelo menos no 50, né? Para daí startar o quê? A subida. Então, foi isso que eu estava imaginando. Para daí sair no 50 para pegar a alta. E eu ia surfar bastante essa alta aí se eu tivesse entrado nela. Então, eu vou fazer a marcação aqui, ó, da máxima de quem? Da máxima do 1. Então, esta aqui é o topo, né? Aonde o mercado abriu aonde? O mercado abriu abaixo. Possivelmente, o mercado poderia vir para baixo. E outra coisa, eu tinha também quem? Eu tinha a negação da máxima do 10.
Então, eu tinha essa negação. Então, eu tinha e só. Eu acho que mais algumas coisas para cima, mas eu vou focar nisso aqui. Então, quando o mercado abriu, agora eu vou voltar para os 5 minutos, ó. 5 minutos, deixa eu tirar isso aqui de lado. E olha só, o mercado abriu aonde? O mercado abriu abaixo dessa linha dos 60, ó. Então, eu imaginei o quê? Eu falei, poxa, realmente eu estava vendo alta e uma reversão que o mercado pudesse vir fazer o quê? Para os 50%, para daí eu buscar a compra no 50 ou com o fechamento do gap eu tentar surfar a subida. Mas o que o mercado faz? Quando ele violinou nessa região aqui, ó, vou até puxar aqui um zoom, ó. Nessa violinada aqui que deu, opa, nessa violinada aqui que o mercado deu, ó, eu peguei uma parcial de 100, geralmente eu bati em cima. Quando ele voltou, ele começou a fraquejar, e aí eu fiz uma parcial, né, eu fiz uma parcial de 100 pontos, 100 pontos. O meu médio foi lá para cima, porque eu bati um pouco pesado. Então, assim, mesmo que ele tivesse rompido, se ele não tivesse pego minha parcial, esse trade aqui eu ia zerar. Na hora que eu ia ver os 5 minutos, 1 minuto lá dando estrutura de alta, eu ia zerar, não ia tomar um stop nem a pau aí. Como quando ele me pagou a parcial, o meu médio, né, o meu médio fez o quê? Subiu 700 pontos. Eu estava aqui, mais ou menos, ó, aqui. Então, a partir do momento, né, a partir do momento que o mercado, eu falei, ó, se o mercado fechar abaixo, ele violinou, deu uma violinada muito boa. Eu falei, ó, bom, se o mercado fechar abaixo, o que eu vou fazer? Eu vou levar esse trade até os 50%. Se ele ganhar os 50%, se ele não fizer isso aqui, eu vou tentar pegar o gap e vou levar. Essa era a minha leitura. Mas o mercado ele é soberano e o mercado ele faz o que ele quer. Na minha visão não, no meu tipo de entrada, jamais eu pegaria um trade desse aqui comprado, jamais, porque eu não bato, eu sempre gosto de ter algumas confirmações, se tratando de índice, eu sempre gosto de ter algumas confirmações. Então, esse tipo de entrada aqui poderia filtrar, né, pelo 1 minuto, caso eu visse alguma coisa aí, mas eu não, em nenhum momento coloquei 1 minuto, ó, aqui, ó. Ó. E outra, o 1 minuto, ó, ele até fechou para dentro, depois ele rompeu todo mundo. Poderia ver, mas eu não arrisquei pelo 1 minuto, nem olhei, para falar a verdade. Então, a partir do momento que o mercado fechou nessa região, aí pronto, o mercado foi embora. Tinha que romper, ficou acima, rompeu o topo, e tinha que ficar aqui, depois foi rompendo, foi rompendo, foi rompendo. E aí, quando ele chegou na máxima desses 6 aqui, eu falei, bom, eu fiz uma venda onde? No 6 aqui, ó. Justamente. Por quê? O candle 6, olha, contra o movimento, mesmo sabendo que o mercado estava com forte tendência, né, para cima, eu fiz uma venda porque eu já estava com o meu médio mais acima. Vamos lá. E aí ele faz o quê? A obrigação do candle 8 era ficar acima de quem? Do candle 6. Mas olha só, quando o mercado está em forte tendência, eu costumo ficar muito esperto, né? Olha, se você for pegar aqui, ó, o mercado veio aonde? Para os 50%. Então, eu gosto de ficar muito esperto que o alvo é aonde? É o 50%. Só que daí, a obrigação, a obrigação do candle 8 era romper justamente a máxima do candle 6. Não rompendo, o candle 9 tinha que fazer o quê? Romper a mínima de quem? Do 8. Fez isso? Eu fiz uma venda justamente aqui. Peguei a venda, fiz uma parcial de 80 pontos e meu médio subiu mais para cima. Aí eu falei, bom, se o candle 9 romper a mínima do 8, aqui ó, se o candle 9 romper a mínima do 8, eu continuo nessa compra. Desculpa, eu continuo nessa venda para mim tentar ver se o mercado dá uma revertida, porque ele já tinha dado uma subida boa aqui. O que ele fez? Pagou a parcial e eu falei, bom, se o candle 9 ficar acima da máxima do 6,
eu vou sair fora desse trade. Eu vou zerar o trade, porque eu já vejo que o mercado está com força de subida. Justamente ele pagou minha parcial, o médio meu estava para cima, e aí o mercado fez o quê? Aquilo que eu tinha imaginado, aliás, aquilo que eu não queria que ele fizesse, queria que ele rompesse a mínima do 8. Não rompendo, veio dar o alvo, né? 50% deu o alvo. Justamente eu peguei e zerei o meu trade. Eu esperei o Candle 10 testar para baixo para me fazer uma compra com a parcial na máxima do Candle 8. Mas o Candle 10 parece que não era para me comprar, mano. O Candle 10 não fez isso. O Candle 10 não fez isso. Eu falei, bom, se o Candle 9 fechar acima do 6, eu vou esperar uma confirmação para eu poder fazer o quê? Comprar. Então, o que que eu fiz? A obrigação agora do 10 era só romper a máxima do 8. Eu falei, se o 10 abrir testando o rompimento da máxima do 6 que foi rompida, eu vou fazer uma compra. E aí o que que ele faz? Ele não testa para mim poder entrar. Eu ia botar meu stop e ia botar uma parcial aqui, e aí eu ia surfar essa compra. O que que o mercado faz? Testa, não testou e foi embora. E daí o mercado acabou indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. Então, depois o mercado bateu nessa outra linha, mas o que que ele faz aqui, ó? Rompe com tudo. Eu falei, o mercado está com forte tendência de alta, rompe tudo. Esse aqui tinha que ficar acima, esse aqui tinha que romper a máxima do 11. O mercado foi cumprindo com as obrigações. Justamente quando o mercado chegou nessa região aqui, eu já fiquei um pouco aí já esperto, porque o mercado não estava mais mostrando o que queria fazer. Os pullback é o quê? Região de 50. E aí, o Candle 13 fez uma nova máxima, fez uma nova mínima, para fazer o quê? O Candle 15 tinha que romper a máxima de quem? Candle 15 era para romper a máxima do 13. Não rompendo, ele vem fazer o quê? Vem para o 50%. Obrigação. Qual é a obrigação do Candle 16? Simplesmente fechar abaixo de quem? Do Candle 15, por estar na região do 50%. O que que ele fez aqui, ó? Ele foi para o topo, não veio dar uma oportunidade. Poderia, ele não veio dar oportunidade. Por que que eu não comprei no 17? Porque, como o mercado vem dos 50% e já testa o topo, ele já teria que romper o topo. Não rompendo, esse aqui era para subir, né, pela obrigação, mas possivelmente o mercado poderia fazer um M aí. Então eu estava vendo isso no minuto. Eu acabei anulando essa compra novamente, ou seja, o mercado não queria que eu entrasse. Porque eu estava até tentando ver os testes, eu estava até tentando ali ver alguma oportunidade para entrar, ficar muito claro ali para mim, bater tipo uns 5 contratinhos, carregar e depois bater os outros scalps, né, de acordo com o que o mercado fosse subindo. Mas em nenhum momento ele foi me dando essas oportunidades. E aí o 16 era para romper mínima do 15, ele já vai para o topo, não rompe topo, né? Esse aqui possivelmente já era para romper o topo, e aqui ficou uma lateralidade lá nos 5 minutos. Depois o mercado foi para cima, e aí não peguei compra, não fiz nada, né, com relação a nenhum tipo de entrada. E aí quando ele chegou nessa região aqui já foi um pouco mais interessante. Já foi um pouco mais interessante. No minuto eu já vi essa movimentação que estava justamente lá no diário, era um ponto já interessante aqui. E justamente, né, nos 5 minutos o mercado ele fez uma quebra de estrutura pelos 5 minutos, pelo 1 minuto. Né? Deixa eu tentar ver se eu consigo pegar aqui. Isso aqui, ó. Ó, vamos lá. Ó, justamente aqui, ó. Ó, nova máxima. Olha só onde eu peguei. Aqui é 1 minuto, tá? Ó, ele fez nova máxima, nova, aqui é a mínima, ele já tinha rompido esse topo, ele fez o W, tá vendo aqui, ó, o M, desculpa, fez o M, juntamente para fazer o quê? Ou ele vinha buscar o primeiro 50% da pernada para cair, ou ele vinha buscar do macro movimento para poder dar a pernada. Só que eu tinha que esperar o quê? Confirmação, porque o mercado estava em tendência de baixo, de alta, fortíssima. Eu falei, mano, eu não vou pegar uma queda assim. Aliás, tentar buscar uma queda se o mercado está mostrando alta. Como o mercado rompeu o fundinho, né, desse pullback aqui, ó, ele fez essa pernada, ele fez isso,
E foi. Então o mercado rompeu dois fundos. Eu falei, bom, o mercado está começando a querer dar uma estrutura de baixa, mas tem que ficar esperto, porque isso aí pode ser um pullback, como foi o mercado voltou a subir novamente. Eu falei, bom, vamos pegar uma pernada aí nesse pullback, deixa ele me mostrar alguma coisa. E onde foi que eu peguei? Justamente aqui agora. Botei minha FIBO aqui, a outra FIBO na máxima, e aí ele fez o quê? Qual era a obrigação do candle 129? Era romper a máxima de quem? Do 128. Rompeu? Não. Justamente eu bati o scalp aqui. Batendo o scalp, eu já fiz uma parcial lá embaixo, no gatilho ali do candle 126. Bati direto, eu peguei aí 80 pontos. Beleza, meu médio ficou para cima. E aí o candle 123 não rompendo, ele tinha que fazer o quê? Romper a mínima aqui. Ficou esquisito, mas eu acreditei nessa queda por conta dessa estrutura aí que eu acabei de falar. E o mercado faz o quê? Volta, né? O mercado continua descendo o quê? Opa, eu falei, bom, aí deu para surfar. Ó o trade, ó. Um trade interessantíssimo. Deu 500 pontos. E lá nos 5 minutos, né? Eu fui batendo scalp aí nele. Aqui, ó, os 5 minutos, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu entrei justamente quando o mercado fez isso aqui, ó. Aqui eu filtrei pelo 1 minuto para eu poder pegar melhor. Acabei aí fazendo essa entrada e levei o meu trade aí fazendo parciais. E aí, justamente, eu tinha colocado a FIBO, né? Deixa eu pegar aqui, olha só, ó, o mercado veio para onde? Dos 50%. De novo, o mercado veio por 50%, a obrigação do 28%. Eu zerei meu trade. Aliás, não, desculpa. Eu fiz a zeragem do meu trade aqui nessa região. Depois que o mercado fez essa estrutura aqui, possivelmente eu vejo que o mercado ele vai cair. É um tipo de situação que eu vejo pelo minuto. Se ele não cai direto, ele vem buscar a região da explosão para depois fazer um 50 para cair ou para subir. Então, eu tinha zerado o meu trade e depois eu fiz uma venda e depois eu fiz uma outra venda aqui. Esse candle 30 pagou minha parcial, o meu médio já tinha subido para cima. O candle 30 tinha que romper a máxima do 29, não rompendo, o 28 tinha, o 31 tinha que romper a máxima de quem? Do 30, e rompeu. 32 tinha que só ficar acima, porque já estava fora da região de 50%. E aí, quando o candle 32 já fechou assim, o mercado novamente já estava o quê? Com essa situação aqui, ó, da FIBO, né, de obrigação. E as terciárias aí que eu não gosto, obrigação do 33, eu bati scalp nesse 33 novamente, ele pagou aí 30 pontinhos. E aí o que que ele fez? Ele negou. Então quando ele negou, eu já trouxe o quê? Falei, bom, meu médio estava para cima, fiquei com um contratinho. E eu falei, bom, se o mercado voltar, eu vou ser estopado nessa máxima aqui, porque se realmente eu achei que ele ia cair daqui, mas depois que ele negou, eu já vi que o mercado ia subir novamente ou ficar lateral. Aí, então eu não continuei. Não peguei nenhum tipo de compra, para mim não mostrou clareza. Para mim, eu vi que realmente estava muito claro que ia subir, mas o mercado não estava fazendo o que eu queria. Então, é assim, eu quero ir para algum lugar, mas se o carro não passa no ponto, eu não vou pegar ele, né? Então, eu sempre protejo fielmente meu capital, eu sempre sigo as regras daquilo do operacional que eu já montei, daquilo que eu vejo que realmente é interessante para mim, porque o meu dinheiro que está em jogo não é dos outros. Então, eu não entro pelo aquilo que os outros estavam falando. É interessante a gente ouvir até a opinião dos outros e tal, mas eu tenho o meu conceito, eu tenho, né, ali a minha visão de mercado também. E daí o mercado acabou indo embora, né? O mercado chegou nessa região e aí começou já a ficar estranho. Acabei não fazendo mais nada. O que eu estou querendo mostrar, né, isso aqui para vocês, que muita gente às vezes pode dizer assim, poxa, mano, mas como é que você se diz que opera na bolsa de valor e você não pegou a compra o tempo todo, né? Você não pegou, o mercado subiu 2.000 pontos e tal. Eu peguei 500 pontos aqui nessa queda, né, nessa pernadinha, zerei aqui no 50, fechando careca. Não fiz a compra no 29, tivesse feito, tinha dado muito bom, mas não fiz.
Mas assim, eu não entro pelo achismo. Ah, eu acho que o mercado vai subir. Olha, está muito claro que o mercado vai subir. Só que existe um fator chamado situação de entrada, ou seja, o mercado tem que me mostrar, o mercado tem que testar, o mercado tem que ir onde eu quero, o mercado tem que fazer o que eu quero para que eu possa entrar, entender que ele possa subir, que ele possa cair, que ele está lateral, a gente compreende e o gráfico em si nos mostra um pouco isso. Só que existem as regras. E eu sempre gosto de entrar com os meus trades de confirmação. Eu não gosto de antecipar, entendeu? Não gosto. Por exemplo, se esse 28 testa a mínima desse gatilho e volta para o careca, eu poderia comprar? Poderia, mas eu estou antecipando o trade. A melhor situação de bater era em quem? No 29. No 29. Ah, mas por que você não bateu no 29? Porque eu já vi essa estrutura e ele veio para onde? Voltou, nova máxima, nova mínima, veio trazer o 50 de novo. Deu teimoso, poderia ter batido, feito parcial, mas não peguei nenhuma entrada de compra. Bati minha meta só na venda, e olha só, bati minha meta, uma meta e meia, só pegando reversão em uma super tendência. Ah, Lázaro, mas isso quer dizer que você operou contra a tendência? Não, eu operei com o que o mercado me deu a oportunidade contra a tendência. Se o mercado não me deu a oportunidade de subida, para me pegar na subida, como eu dei o exemplo aqui, que ele não veio testar aqui a mínima do 6 para me comprar no 10, ó, não testou. Se não testa, meu amigo, vai embora, não tem problema. Hoje é dia 8 do mês 5. Tem um mês, tem o dia 9, tem o dia 10, tem a segundo, tem o mês inteiro para poder operar. Então eu não vou ficar me matando com o mercado se ele não faz aquilo que eu quero para entrar. Eu espero ele fazer aquilo que eu quero. Se ele não fizer, paciência. Meu dinheirinho está na conta e eu não estou exposto. Fez o que eu quero? Vamos lá, meu parceiro. Vamos entrar no mercado e vamos mostrar que a gente é disciplinado, vamos mostrar que a gente sabe operar e vamos mostrar também que a gente, de forma humilde, sabe se comportar em momentos dessa maneira. Porque teve muita gente que quebrou conta, teve muita gente que não entendia o contexto do mercado, como teve pessoas também que pegou o trade na compra, né? Eu só vendi por conta da máxima dos 60, como eu expliquei no início, que não tinha rompido. E ele violinou, bati. Então, assim, é mais ou menos não. É isso aí que eu queria que vocês entendessem. O mercado fez uma subida hoje muito interessante. E não vi qual foi a notícia correta, eu vi algumas pessoas falando ali, teve algumas situações no Congresso lá de aprovação e tal. Foi bem interessante aí para o mercado. E E é isso. Espero que vocês entendem e possam ter entendido. O que eu estou falando aqui não é para contrariar o operacional ou a atitude de quem tomou ou não, mas eu estou tentando mostrar a minha visão, né, do que eu tenho com o mercado, né, daquilo que eu aprendi, né. Aprendi muito bem, eu sou muito focado naquilo que eu faço. Eu gosto muito de ficar próximos assim, de pessoas boas mesmo, para absorver o maior conhecimento possível, com toda humildade. E o mercado é isso, mano. Aqui não é disputa, né? Eu vejo muita gente disputando. Ah, eu falei que ia subir, subiu. Eu falei que ia cair, caiu. Mas o que importa é o final do mês, né? O que importa é a porcentagem do que você está fazendo, é aquilo que você está ganhando, é o lucro que vem, né? Se você acerta um dia ou não, eu quero saber se no final do mês você está positivo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, se você realmente está pagando imposto ou você está só descontando imposto daquilo que você está perdendo. Então, é muito interessante a gente saber se comportar quando o mercado não dá oportunidade. Poderia muito bem pegar a compra? Poderia. Todo mundo no nosso grupo lá estava dizendo que o mercado estava em tendência forte e alta, mas ele não fez o que eu queria, entendeu? Eu não olhei pelo minuto também. Eu sempre gosto do macro movimento ali, 5 minutos, para mim ficar com o meu trade. Então, foi muito bom. Aí depois o mercado fez realmente, né? O que o mercado fez aqui era o que eu queria que ele tivesse feito aqui. Era isso que eu estava esperando. Mas ele não veio, né? Aí ele foi lá. Creio que se fosse esse horário que eu tivesse operando, eu poderia ter pego essa pernada aqui.
Justamente ele fez a mesma coisa. Olha só que da hora, mano. Olha só que da hora. Ó, o mercado fez a mesma coisa, né? Voltou, negou. Aqui também, ó, a mesma situação, voltou para 50. E aqui o candle não rompeu o máximo. Poderia ter vendido aqui. E aí meu stop ia ficar, né, médio. O stop por aqui. E eu ia surfar, descendo aí, protegendo, até o mercado chegar nos 50%. E aí quando ele chegou nos 50% mais interessante, ó, o mercado consolidou. Aqui poderia ter zerado, ou por aqui, mas ele não fez. Então, é sempre bom a gente saber se comportar com o mercado quando ele está em alta tendência, em baixa tendência, lateral. O importante é você entrar dentro daquilo que você está acostumado a fazer. Cuidado com o que os outros falam, né? Eu digo assim, não é querendo menosprezar o que os outros estão falando. Mas às vezes você entrar pelo que os outros estão dizendo, ninguém vai colocar o stop para você, ninguém vai te pagar se você perder e você também não vai dar se você ganhar. Então, nós estamos aqui para aprender de forma humilde e entender que falar a mesma linguagem, né? Mas que ninguém possa ali, né, não é nem interferir, mas te induzir a fazer algum tipo de operação daquilo que você não está acostumado, daquela visão que você não está ali observando, não está observando. Numa sala, né, de médicos, de engenheiros, né, ou só uma sala de médico ali, todo mundo tem suas especializações. Ninguém vai dar pitaco, né, na especialização do outro, no conhecimento do outro. Mas o principal objetivo é a carcaça humana aí para ser mexida, que os médicos fazem isso. Então, o day trade também tem que ter essa visão, né, essa união, e, e é isso. Eu prego por isso, o meu objetivo é isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu coloquei. Um bom fim de quinta-feira aí para vocês e até amanhã. Abraço.